Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir, você, querido, que conosco participa pela transmissão. Abra sua Bíblia de papel, digital. No livro de Provérbios, capítulo 10, eu vou ler em duas versões diferentes. Eu vou ler na versão revista e corrigida e vou ler na nova versão internacional. E você vai ler na que você tem. E você, querendo, vai acompanhar no telão. Provérbios, capítulo 10, versículo 22. Você está vendo aí a versão revista e corrigida. Eu vou pedir para você ler bem forte. Eu vou dar a saída, tá bom? Vamos lá? Você pode ler mais uma vez nessa versão? Agora na NVI, vamos ler. A bênção. Mais uma vez. As versões, elas são importantes, porque são versões da mesma tradução. É a tradução para o português de Almeida. Como já expliquei, as versões são diferentes utilizações da língua portuguesa, usando palavras que estejam mais próximas do entendimento da contemporaneidade, do presente. Então, na versão revista e corrigida, diz: a bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Quem é Ele? O Senhor. Na NVI diz: a bênção do Senhor traz riqueza, e não inclui dor alguma. O que me chama a atenção na versão revista e corrigida, que é mais coerente com o que está lá, no original, para que haja melhor compreensão, é exatamente esta segunda parte. A bênção do Senhor é que enriquece. E Ele, o Senhor, não acrescenta dores. Amados, de forma geral, a riqueza traz consigo uma medida de medo, ganância, culpa, entesouramento, trabalho desmedido, orgulho, vaidade ou preocupação. Todas estas coisas são inerentes, estão intrínsecas na riqueza. A riqueza pode trazer mais aborrecimentos do que coisas boas. Eu me lembro de ter trabalhado para um empresário, eu fui gerente geral da sua indústria, e quando chegava na sexta-feira, ele que naquele tempo era ímpio, mas hoje, para a glória de Deus, está com Jesus, recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele chegava na sexta-feira, o horário do expediente era encerrado um pouquinho mais cedo, e os funcionários saíam da fábrica e iam para um campinho que tinha na esquina. Campo de várzea, campo de futebol. E eles já estavam preparados, tinha uma senhora que tinha uma vendinha e ficava ali do lado, então ela já sabia, e eles levavam e se cotizavam, e enquanto o time estava do lado de fora, os outros dois estavam jogando, alguém estava fazendo um churrasquinho, batendo papo, enquanto os outros dois times estavam disputando em campo. Aquele que perdesse saía, cuidava do churrasco e, é claro, comia. E eles toda sexta-feira faziam aquele momento de congraçamento e ficavam lá enquanto nós, eu e ele, estávamos ainda dentro da empresa, trabalhando até mais tarde. E bem mais tarde. E certa feita ele virou-se para mim, que até então não tinha parado para pensar nisso, porque diferente daqueles funcionários, o meu salário tinha participação na produção e na produtividade, nas vendas da indústria. Eu não tinha parado para pensar nisso. Mas aquele empresário, ele se voltou para mim uma sexta-feira e disse assim: agora você vê, essa turma ganha um salário pouco, mas eles vivem como se não tivesse problema, porque saíram daqui, saem toda sexta-feira daqui, eles vão para aquele campinho, eles jogam o futebol, eles comem o churrasco, enquanto a gente está aqui dentro trabalhando até tarde.
Eu não tinha parado para pensar nisso. Eu não tinha parado para pensar que para ganhar dinheiro, para enriquecer, para ter um ganho que proporcionasse qualidade de vida, ter aquilo que eu queria, um carro, uma condição, mas eu não estava usufruindo com alegria. Eu vivia com tensões, eu vivia com apreensões. Eu não tinha momentos como aqueles funcionários da produção, e nem ele, a despeito do patrimônio que tinha. Vivia reclamando de dor de cabeça, que remédio nem médico nenhum conseguia resolver. Amados, a riqueza pode trazer mais aborrecimentos do que coisas boas. Eu não estou aqui demonizando riqueza, porque se alguém acredita que eu estou demonizando riqueza, meu amado, se você ficar zangado com a riqueza que você tem, fique à vontade. Depois a gente conversa, eu te dou o Pix. Não estou demonizando riqueza. Mas é verdade. Em muitos casos, a riqueza pode trazer mais aborrecimento do que coisas boas. Só Deus Todo-Poderoso é capaz de dar riqueza sem as aflições que as acompanham. A palavra de Deus diz que o amor do dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. Quanta gente está se perdendo, adoecendo e adoecendo os outros por causa do dinheiro, porque ter dinheiro, ter riqueza é ter poder. Poder para influenciar, para fazer as coisas serem do seu jeito. Poder de barganhar, poder de determinar aquilo que se quer em detrimento da vontade ou necessidade dos outros. Mas quando Deus abençoa um homem com bens materiais, Ele também dá contentamento, felicidade e paz, o que resulta numa bênção dobrada. Por quê? Porque não só prospera materialmente, mas como também experimenta viver com paz, com equilíbrio e com satisfação. Alguém poderia dizer, esse pastor, não sei não, esse pastor acho que ele é socialista. Esse pastor, não sei não, acho que ele é comunista. Não, não sou nenhuma coisa nem outra, pelo contrário, porque tanto socialismo como comunismo são contrários aos princípios e valores estabelecidos pelo Senhor Jesus. Porque uma das coisas que tanto um como o outro retiram da sociedade é a liberdade. E Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor Jesus, Deus com o Pai, com o Espírito Santo, nos deu livre arbítrio, liberdade. E Ele ainda disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Deus abençoa um homem com bens materiais, Ele também dá contentamento. E quando eu digo aqui que Deus abençoa um homem com bens materiais, eu não estou falando torná-lo milionário, mas dar a ele aquilo que é necessário e ainda mais para que ele possa ser abençoador. Ele possa ser financiador da obra do reino de Deus. Ele possa ser um instrumento de Deus para capacitar o reino de Deus para ser expandido na terra. E não apenas para entesourar para si e usufruir disso. Tolos são aqueles que imaginam que as riquezas não trazem aflições. Salomão, que escreveu esse provérbio, ele também escreveu o livro de Eclesiastes, no qual ele registra, no capítulo 2, versículo 17 a 23, no capítulo 4, versículo 4 a 8, no capítulo 5, versículo 10 a 17, no capítulo 6, versículo 12, as aflições que as riquezas trazem. Para pensar comigo. Tem gente que quando sai de casa, vai para o trabalho, vai pegar uma condução, o que quer que seja, ele pensa, puxa vida, está tão violento aí fora, e eu posso vir a ser assaltado. Então ele toma certos cuidados, como todas as pessoas. Mas quem é mais visado? O trabalhador e o pobre? Ou aquele que tem riquezas? Quantas são as pessoas que para sair e irem para algum lugar só podem ir se tiverem segurança? Homens armados para dar a eles proteção. Seus filhos têm que estar sob proteção, porque correm o risco de serem sequestrados. Afinal, riqueza traz ou não traz também aflições?
Salomão chamou de doença e de enfermidade os problemas dos ricos. E ele disse que essa condição triste era muito comum, mas não todos os ricos. Os ricos que entesouram para si, os ricos que têm apego às coisas materiais, aquelas pessoas que vivem para ter e construir mais, apenas para si. Ele disse que essa condição triste era muito comum. E você encontra, sabe, as comparações desse rei Salomão, também em Provérbios capítulo 15, versículo 16 e 17, Eclesiastes capítulo 4, versículo 6. Em muitos casos, irmãos, a pobreza pode ser melhor do que a riqueza. Para que eu falei, né? Agora sim, tem gente que está certo de que o pastor é socialista. Olha aí, esse pastor aí está virando casaca. Não estou não. Bebe o gole, tem mais água no copo. Tudo o que é conquistado de maneira ilícita, corrupta, enganando, prevalecendo da fragilidade do outro, seja a ignorância ou a pobreza do outro, seja o momento emocional do outro que é incauto, levará essa pessoa à maldição e à morte eterna com o diabo e seus anjos caídos que estarão esperando na eternidade para irem para o inferno. Também, entretanto, enquanto vivendo nessa vida, experimentarão sofrimento e vergonha. Por quê? Porque fazem qualquer coisa para obter a riqueza. Não têm escrúpulos. E não estou falando com aqueles que já são ricos, eu estou falando sobretudo com aqueles que estão fazendo de tudo para sê-lo. A maior parte dos homens que conseguem enriquecer é decorrente de tempo e de oportunidade, e não de diligência, de habilidade, de força ou sabedoria. Traduzindo para o português bem brasileiro, aqueles que gostam de levar vantagem em tudo. Aqueles que são capazes de dar qualquer jeitinho. Aqueles que não se incomodam de um jabá, de uma bola. E quem está aqui e sabe, e lida com meio de venda ou de negociação de empresa, já entendeu o que eu quis dizer. O que eu quis dizer? Corrupção. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Esse sábio rei Salomão, ele escreve o seguinte: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são os ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. O que ele está querendo dizer é: não basta ser rico e milionário. Não basta ser abastado. Porque mesmo assim, estará sujeito a toda sorte de intempérie na vida. Alguns homens, na verdade, são amaldiçoados com riquezas. Um exemplo na Bíblia foi Faraó, que foi confrontado por Moisés. Esse é um grande exemplo. Ele era como? Arrogante, prepotente, sentia-se autossuficiente e não dava o braço a torcer, mesmo vendo o sofrimento do seu povo e depois o sofrimento na sua própria casa, quando perdeu o seu filho primogênito. Ainda assim, se manteve arrogante, prepotente, sentindo-se autossuficiente, de crista elevada. A riqueza é chamada de prosperidade dos tolos, pois os conduzirá à ruína, como aconteceu com Faraó. Em Provérbios capítulo 1, versículo 32, na NVI nós lemos: a falsa segurança dos tolos os destruirá. Que falsa segurança é essa? A riqueza. Quantos são aqueles que fazem qualquer coisa pelo poder? Quantos são aqueles que agora mesmo, lá em Brasília, estão fazendo qualquer coisa, negociatas, transações, conchavos, pelo poder, pela riqueza? Quem não se lembra do dinheiro na cueca, das malas de dinheiro, dos bilhões nos paraísos fiscais fora do Brasil, dos escândalos descobertos e produzidos pela Operação Lava Jato, de pessoas que apareciam em capas de revista como sendo pessoas muito dignas
em virtude do poder aquisitivo amealhado e ovacionados na sociedade como pessoas de bem, mas que na verdade eram de mal. Por quê? Porque colocaram o seu coração na riqueza e se perderam pela corrupção do brilho do ouro. Quantos crentes se afastaram de Deus, da comunhão com o Senhor? Quantos crentes agora mesmo estão vivendo uma religiosidade, dissociados da comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque são ricos? Não, porque o seu coração está na riqueza. Salomão foi enriquecido por Deus. Mas deixa eu te contar como foi que Salomão se tornou o homem mais rico da face da terra. Ele herdou um reino com muita riqueza. Davi, seu pai, foi o rei mais próspero. Foi o segundo rei de Israel e o rei mais próspero. Davi amealhou tanta riqueza, que ele deixou muita provisão para a construção do templo do Senhor, que o Senhor não deixou que ele construísse, mas disse que o seu filho faria. Salomão recebe o reino. E quando Salomão recebe o reino, seu pai morre, ele se torna rei. A primeira coisa que ele faz, quando o Espírito de Deus veio até ele e disse: eu fiz uma promessa para o teu pai, porque ele foi fiel a mim. E agora eu vou cumprir essa promessa. Você pode me pedir o que você quiser. Salomão era um homem rico, mas eu quero te perguntar, você conhece algum rico que não continua buscando riqueza? Todos aqueles que foram para a cadeia, todos aqueles que envolvidos nos escândalos em nossa nação, eram homens ricos procurando ser mais ricos. Viciados na droga chamada poder. Salomão, ele pensa, ele se lembra do seu pai, que foi exemplo para ele. E ele diz: Senhor, eu quero pedir que o Senhor me dê então sabedoria, para que eu possa governar sobre esse povo e ser um rei justo e bom. E Deus voltou-se para ele e disse: porque você não me pediu riqueza, nem a morte dos teus inimigos, nem a morte daqueles que se levantam contra você. Eu não só te darei o que você me pediu, e não haverá na face da terra quem seja igual a você em sabedoria, mas também não haverá quem venha ser igual a você em riqueza. Salomão foi extremamente rico, extremamente sábio, mas no final da sua vida, já na sua velhice, o poder que ele construiu, dado por Deus e que foi bênção, acabou por se tornar, feito por ele, algo que não abençoou o reino de Israel. Por quê? Porque, irmãos, a palavra de Deus diz que o mundo inteiro está sob o domínio do maligno. Você acha mesmo que o maligno perde e senta, chora e fica triste, apenas dizendo, conformado, perdi? Não. Ele vai fazer de tudo para seduzir o homem fiel a Deus, para em um momento permitir a entrada de um pensamento que gere um sentimento que leve à corrupção, uma coisinha de nada, mas que vai gerar um estrago terrível. Quero te perguntar, alguém aqui já teve a dificuldade de colocar um parafuso em um local em que o parafuso deve ser colocado? Melhor, alguém aqui já teve dificuldade para colocar a tampa em algum objeto em que a tampa fosse de rosca e estava difícil, porque toda hora entrava enjambrado? Sabe o que é enjambrado? Em vez de entrar certinho, entra meio torto, aí não tem jeito, não fecha direito, você vira assim, fica vazando. Alguém já passou por isso? Já? Irmão, eu quero te perguntar, por quê? Era tão simples, é só encaixar e rodar. Mas às vezes a gente está com mais pressa, está sem paciência, é ou não é? E aí a gente tentou a primeira vez, não deu certo, a gente já fica tenso, ou chateado, ou com mais pressa de acertar, e parece que quanto mais a gente tenta, pior fica, e quando vê,
espana a rosca, estraga a rosca e acaba estragando o objeto. Por quê? Porque faltou paciência. Quantas pessoas estão dando lugar a pensamentos sedutores para os conduzir a pequenas coisas, e daquelas pequenas coisas se tornarem coisas maiores, 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 até que a sensibilidade e o escrúpulo para aquilo que era errado deixa de existir, e o pecado se torna o instrumento da escravidão. É isso que Salomão está dizendo em Eclesiastes 9. Também aqui em Provérbios 1:32, quando ele diz que a falsa segurança dos tolos os destruirá. Quando Deus, amados, dá riqueza como sendo bênção para alguém, é porque essa pessoa buscou primeiro os dons espirituais do contentamento, da felicidade, da generosidade. Por que Deus fez Salomão ser o homem mais rico da face da terra? Porque ele pediu sabedoria para governar, para exercer a sua missão como governante daquela nação. Você quer uma condição melhor, você está trabalhando empregado, você quer ascender a um posto mais elevado na empresa onde você trabalha, você quer uma promoção, você está buscando fazer um concurso, está estudando, está investindo tanto para você passar num concurso para ser um funcionário público. Eu quero te perguntar, para quê? Qual é o seu objetivo? Ganhar um salário melhor? Proporcionar melhor condição para os seus filhos, para sua mulher, para você mesmo? Quando a palavra do Senhor Jesus diz: mas buscar em primeiro lugar? Mas não, em vez de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, no domingo, quantos crentes estão ficando em casa para estudar, para ter um pouco mais de tempo para estudar, para poder fazer aquela prova? Chega no dia da prova, está tenso, não tem dormido direito, está angustiado, Satanás está com seus demônios, trabalhando para que a sua mente divague. E mesmo aquilo que estudou, não venha com clareza. Por quê? Porque é um crente. E Deus não está fazendo nada. Senhor, porque se eu passar na prova, Senhor, eu vou ser isso, eu vou fazer aquilo pelo teu reino. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você que é solteiro, você casaria com uma pessoa que, enquanto namora você, não é fiel? Você vai esperar chegar no dia do casamento, essa pessoa dizer para você: a partir de hoje eu vou ser fiel. Sério? Você faria isso? Deus também não. Porque, Senhor, se eu passar, Senhor, se essa promoção vier... Eu me lembro de um exemplo da minha casa, meu pai. Morávamos no interior. E meu pai era aquele cara que tinha olho em terra de cego. Meu pai não tinha 2ª série primária completa. E aí, ele que conhecia de mecânica, e era um professor pardal. Papai era um cara tão fera, tão inteligente, que ele lá no interior, com as limitações que existiam no lugar, não tinha determinada ferramenta. Ele pegava uma máquina, um aparelho de solda, ferro, e fabricava a ferramenta para ele mesmo. E ele usava e resolvia o problema. Tinha jazidas de de mármore. E papai, volta e meia, estava realizando algum serviço num carro, num automóvel, numa caminhonete, numa picape. Mas quando uma máquina daquelas grandonas quebrava, chamava um engenheiro aqui do Rio de Janeiro. E o engenheiro tinha que vir ou do Rio de Janeiro ou um engenheiro de São Paulo, para chegar lá. Irmão, naquele tempo, eu estou falando aqui, nos idos finais de 1960, da década de 60. Era extremamente custoso, era extremamente demorado, a máquina ficava quebrada e parada por dias, a produção ficava prejudicada. Um dia papai virou para o gerente daquela mina e disse assim: posso consertar? Ele falou assim: você vai entender desse negócio? Traz um engenheiro do Rio de Janeiro para poder mexer nisso aqui, para engenheiro mecânico. Bom, só deixa eu tentar. Papai era um cara curioso, sabe? Imagina aquela criança, talvez seja seu filhinho, que ganha um carrinho lindo, você comprou, deu lindo para ele, deixa com ele 5 minutinhos, quando tu volta, as peças estão todas separadas. Já passou por isso?
Conhece alguma criança assim? Quem sabe foi você? Aqui eu sei, aqui eu conheço um que deve ter feito isso quando criança. Está olhando para mim rindo. Papai era assim. Não, o troço já está quebrado, mesmo pior não pode ficar. Vai lá, Marina. Papai foi lá. Passou o dia inteiro. Eu estava lá. Eu doido para ir para casa, irmãos. E papai não voltava. Eu tinha ficado na casa lá. Eu tinha ido com ele lá, ele consertou, resolveu o que tinha que resolver e ia embora. Mas aí o dono o gerente geral da mina disse, não, pode ir lá. Papai nem voltou para me avisar, só fui saber depois. Irmão, deu 7 horas da noite, deu 8 horas da noite, deu 9 horas da noite, e eu estou falando de roça. Onde eu estava, tinha energia elétrica. Mas na maioria dos lugares lá era tudo luz de lamparina. E na minha casa não tinha luz elétrica. E papai não volta, e papai não vem. Eu sei que papai chegou, as pessoas da casa já estavam dormindo, eu estava dormindo, papai me acordou para a gente ir embora. E papai resolveu o problema da máquina. O homem ficou maravilhado. Passou um rádio. Diz, olha, cancela a vinda do engenheiro, não precisa mais. Já está resolvido. E aí papai teve uma brilhante ideia. Conversou depois, já dei a minha amostra grátis. Agora, né? Chegou para o gerente geral e disse assim, você não quer me contratar? Você me contrata, eu estou aqui, moro aqui. Tem um problema, vem aqui e resolve. Aquele homem disse, eu vou pensar e vou conversar lá com os superiores. Papai, que era um homem crente, frequentava a igreja. Eu conheci meu pai tocando bandolim e cavaquinho na igreja. Papai fez um voto com Deus. Senhor, se isso eu ganhar, eu vou dar 30% de dízimo. Irmãos, quanto é o dízimo que Deus diz que é para ser devolvido? Quanto é? Mas papai, na ignorância, ele disse, eu vou dar. Dízimo a gente dá ou a gente devolve? Dízimo é de quantos por cento? 10%. Papai disse, eu vou dar 30%. Na verdade, o que ele quis dizer é, eu vou devolver os 10% e vou dar 20% ainda como oferta ao Senhor, de adoração, em reconhecimento do favor do Senhor. Papai foi chamado pelo gerente geral. Ele disse, Marino, está fechado. A partir de agora, a bola está contigo. Festa. Uhul. Quebrou a máquina. Papai foi lá e consertou. Quebrou outra máquina. Papai foi lá e consertou. Mas papai não foi fiel com Deus no voto que fez. E a partir dali, irmãos, nós começamos a viver os piores momentos da nossa casa. Por quê? Porque quando a gente busca aquilo que é a riqueza para a satisfação daquilo que a gente quer, ainda que Deus permita, não será bênção para a nossa vida. Por que não? Porque não terá a bênção de Deus. Nos tempos de Davi, praticamente o tempo todo, Davi estava em guerra com os povos ao redor. Davi foi um rei vitorioso em todas as batalhas. Davi nunca perdeu uma batalha, mas o tempo todo havia inimigos que se levantavam para vir confrontar com Davi. A Bíblia não fala de um inimigo que se levanta contra Salomão. Deus não só deu sabedoria e o fez o homem mais sábio da terra. Deus também deu a ele riqueza e capacitou para ele ser o homem mais rico da terra. E ele não teve inimigo. Ele diz, a falsa segurança dos tolos os destruirá. Eclesiastes capítulo 2, versículo 26, ele diz, ao homem que agrada ao Senhor, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas, para entregá-lo a quem o agrada. Isso também é inútil e a correr atrás do vento. Quantas pessoas estão aí, amealhando riqueza, 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 e depois perdem tudo. Quantas pessoas, para falar da realidade desse momento nosso, estão sentadas chorando,
Porque li agora à tarde em um informativo, a maior empresa petrolífera já perdeu, se eu não estou equivocado aqui, 30% do seu valor de mercado, por causa da fala de alguém que o Tribunal Superior Eleitoral disse que venceu as eleições. Quanta gente rica, milionária, está 30% mais pobre. Ou, perdão, menos rico. Eclesiastes capítulo 5, versículo 18 e 19, Salomão diz: assim descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas, irmãos e amigos, quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Essas pessoas não dependem das suas riquezas. Elas continuariam sendo felizes se tudo fosse embora. Na realidade, elas espalham com alegria a sua prosperidade, repartindo-a com os pobres. O meu pai aprendeu com aquela situação duríssima, que não só ele sofreu, mas impôs a todos nós. E quem conheceu meu pai aqui, que muitas vezes esteve aqui entre nós, papai era um camarada, na maior parte da vida dele, completamente despojado de vaidade e de apego à riqueza. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 a 19 diz: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Quantos pais estão perdendo a melhor fase da vida dos seus filhos, porque vivem para trabalhar e ganhar dinheiro? E quase não veem os seus filhos durante o dia. Que ficam aos cuidados de alguém. Mas eles mesmos não estão usufruindo da alegria, da descoberta, de cada fase do desenvolvimento e do crescimento daquela criança. Ah, irmãos, que lição nós podemos extrair? Quero chamar a atenção para que o esforço humano sem a bênção de Deus não funciona. Se você tem a bênção de Deus para o seu projeto de vida, você vai prosperar. Você não só alcançará a riqueza material, você não só alcançará aquela promoção, chegará naquele ponto, mas você terá, sobretudo, satisfação, paz e equilíbrio. Salmo 127, 1, o salmista diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Riquezas sem a bênção de Deus trazem tristezas, por isso é perigoso desejá-los. 1 Timóteo capítulo 6, de 6 a 10, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, instrui: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Espera aí, Paulo está querendo dizer aqui que a gente não deve buscar melhorar de vida? Se eu sou auxiliar administrativo, eu não devo buscar ser chefe no setor, gerente no departamento, diretor, gerente geral? Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que se você não sabe viver com contentamento com aquilo que você tem, não espere de Deus dar mais a você. E é por isso que tem tanta gente que está fazendo qualquer coisa para ter mais. Por quê? Porque Deus não está fazendo nada por ele.
Meu irmão, minha irmã, se você está insistindo com uma coisa e você não está vendo Deus operar para abrir as portas da prosperidade para você, então para pensar, acorda, tem alguma coisa errada. E essa coisa errada deve estar dentro do teu coração. Qual é o propósito pelo qual você está se esforçando tanto para ter isso? Propósito é objetivo, é alvo. Qual é a razão pela qual você está investindo tanto para ter? Para amealhar, para construir, para conseguir. Se não for para a glória de Deus. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ele não dará a força que precisamos para vencer o maligno que está dominando sobre as coisas desse mundo e que devem chegar às mãos daqueles para quem o Senhor fez, se não for pela honra e para a glória dele, o Deus Todo-Poderoso. Os que querem ficar ricos caem em tentação, diz Paulo, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Tem gente que tem confiado mais no seu emprego e tem medo do seu chefe e do seu patrão, mas não tem temor de Deus. Vimos isso recentemente em Belfor Roxo. Quando inúmeros que se chamam cristãos, inúmeros que dizem que são de Jesus, que disseram, não, eu só obedeci para resguardar meu emprego, mas colocou lá na sua foto de perfil, a foto que foi ordenado colocar, e que não condizia com a sua verdade. Em quem é que estava confiando o seu amanhã? No homem ou em Deus? A única riqueza, irmãos, que devemos desejar é a bênção de Deus, porque com ela, diz a sua palavra, Ele dá paz e o contentamento. Eclesiastes capítulo 5, versículo 19, diz, quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Uma vida feliz e de sucesso exige outros fatores, além das riquezas materiais. Acima de todos, deve estar o honrar a Deus. 1 Samuel 2,30, aos que me honram, está fraco. Aos que me honram, honrarei. Mas os que me desprezam, serão desmerecidos. Irmãos, isso está lá no Éden. A razão da queda do homem foi cobiçar ter o que ele não podia ter. Foi ele cobiçar ser quem ele não podia ser. A serpente disse para a mulher, Deus sabe que no dia que você fizer aquilo que ele disse para você não fazer, você vai ser igual a ele, você não vai precisar mais dele, você vai ser autossuficiente. E cobiçou a mulher ter aquilo. E se sentiu atraída. Começou a salivar pelo fruto, pegou dele e comeu. E foi até seu marido e o seduziu. E ele pegou e comeu. E a partir daí, toda a desgraça que nós experimentamos e vivemos como raça humana. Uma vida feliz e de sucesso exige honrar a Deus. Você pode ter muito dinheiro. Você pode ter posição social. Você pode conseguir ter poder. Mas se nada disso foi com a bênção de Deus, será para sofrimento. Enquanto o rico come o pão das aflições, o homem justo dorme docemente. É o que diz Salmo 127, 2 e Eclesiastes 5, 12. Eu quero encerrar pedindo a você para ler comigo Mateus 6, 33, na NVI. Vamos bem forte? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus tem todo o interesse em fazer que você, crente, ser alguém de sucesso.
Deus tem todo o interesse em fazer de você, crente, uma pessoa bem-sucedida e feliz. Mas isso não depende dele, porque ele tem todo o poder. Isso só depende de você. Qual é o propósito pelo qual você quer isso? Qual é o propósito pelo qual você quer essa promoção? Qual é o propósito? Qual é a razão? Qual é a motivação para você ser empresário? Qual é a tua motivação para ser bem-sucedida no teu negócio? É você disputar com o teu marido? É você não depender dele? Qual é o teu propósito, jovem? É você não ter mais que dar obediência para os teus pais? Qual é o teu propósito? É você ter aquele carro, aquela casa, aquele patrimônio? Salomão disse para Deus: Senhor, que eu tenha sabedoria para conduzir esse povo, para administrar o que meu pai deixou e para ser um homem de honra que vai dar prazer ao coração do Senhor. Meu irmão, minha irmã, Deus tem todo o interesse em fazer o crente abençoado, porque um crente abençoado é um cartão de visita de Deus. Ali está um servo bom e fiel, que sobre o pouco foi fiel, e eu coloquei sobre o muito. E aqueles que olham dizem: eu quero ser o que ele é, eu quero ter o que ele tem. Mas é impressionante, não fez parte de Corriola, a empresa dele nunca foi envolvida com falcatrua, nunca ouvi falar que ele desse uma corrupção, qualquer que fosse, participasse de alguma coisa errada. Nunca soube dele comprar uma galinha morta. Nunca ouvi falar que esse crente comprasse uma roupa, um calçado, uma bolsa que fosse falsificado, que fosse uma réplica. Nunca vi esse crente, para aparecer alguma coisa, abrir mão da sua dignidade e honradez. E olha como prospera. A palavra do Senhor Jesus diz que nós devemos ser sal e luz. E se eu não tenho como objetivo principal ser sal e luz, eu não devo esperar que o poder do Senhor se aperfeiçoe na minha fraqueza e capacite para que eu tenha a energia que acenda a mim como uma lâmpada para iluminar aqueles que me verão. Pensa sobre isso. Meu irmão, minha irmã, quantos estão investindo tanto esforço e estão frustrados porque não conquistam? Quantos estão investindo tanto tempo e estão frustrados porque não conquistam? Quantos são os que estão se desgastando tanto e perdendo o mais precioso que está dentro da sua casa, que são seus filhos? Trabalham tanto para ganhar dinheiro, para depois gastar esse dinheiro para tratar as enfermidades do excesso de esforço empreendido para ganhá-lo. Meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor diz que é bem-aventurado aquele que tem contentamento. Sabe se contentar. Não é uma pregação para dizer: olha, aceite que você é empregado, aceite que você é trabalhador informal e fique nisso mesmo, não deseje. Não é isso. Deseje, almeje, tenha aspirações. Queira se tornar um profissional liberal, fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, fazer um doutorado, ser alguém de destaque, mas a questão é: para que você quer isso? Porque a bênção de Deus não virá se o para quê não for para a glória de Deus. Quantos temos vivido andando em círculo, realizando muito movimento, mas não deslocando para lugar nenhum? O gráfico da vida não é uma linha ascendente, mas um alto e baixo.
um alto e baixo, um alto e baixo. É o andar em círculos. É muitas vezes voltar lá no degrau mais baixo. Por quê? Faz uma autoanálise agora. O propósito que tem movido você é o propósito que dá prazer ao coração de Deus. O propósito que tem movido você é o de, em primeiro lugar, colocar o reino de Deus e a sua justiça. Você tem sido um mordomo fiel e que tem buscado viver com contentamento com aquilo que Deus tem te dado, com a oportunidade que você tem recebido. Você tem sabido lidar, tratar com dignidade e honradez aquilo que Deus colocou em tua mão para fazer e você está fazendo conforme as tuas forças. E tudo aquilo que você está fazendo como se fosse para Deus, para que os homens olhem as tuas boas obras e glorifiquem o teu Pai que está no céu. Os teus vizinhos olham para você, olham para a tua casa, olham para a tua família. E o que estão eles dizendo? Admiram? Ou têm o que pontuar para dizer, ah lá, é crente. Porque a alegria do Senhor é que é a nossa força. Eu gostaria que você saísse daqui hoje, você que está participando com a gente aqui pela transmissão, eu gostaria que você saísse daqui hoje. Eu gostaria que você aí em casa saísse desse culto, desta celebração, com uma posição diferente, com uma decisão diferente. Meu irmão, você que é marido, como é que você está tratando o seu casamento? Como é que você está tratando a sua esposa? Como é que você está tratando os seus filhos? Você tem fidelidade, não só na fidelidade em relação à tua esposa, mas fidelidade em relação à tua responsabilidade. Esposa, como é que você está tratando o seu esposo? Como é que está tratando os seus filhos? Como é que está tratando a sua casa? Você está tratando com a responsabilidade que você deveria, naquilo que Deus confiou a você? Você queria tanto, Ele te deu. Você que estava desempregado, a porta de oportunidade se abriu para você, você conquistou um emprego. Como é que você está tratando esse emprego? Você já tem reclamado, já tem murmurado daquilo que você está vivendo, porque você queria já ter mais, você já queria estar em uma posição mais elevada, e isso está trazendo angústia, tirando o teu sono, fazendo você ficar aborrecido com o teu patrão, com o teu chefe. Porque para o crente a prosperidade vem de Deus. É consequência de uma vida de honra. Pois a palavra do Senhor diz, aquele que me honra eu vou honrar. Mas aquele que me desmerece vai ser desmerecido. Não vai ter merecimento. É por isso que há crentes que estão sendo escândalo na sociedade. Por quê? Porque em vez de estarem prosperando, em vez de estarem crescendo, em vez de estarem ganhando mais, tendo melhor posição, mais elevada, pela bênção de Deus, como a bênção de Deus não vem, estão fazendo qualquer coisa para conquistar aquilo que querem. E acabam sendo envergonhados, pois a palavra do Senhor diz, eu sou santo e a minha glória eu não dou outro. Ninguém pode envergonhar a Deus. Deus não se deixa ser zombado. Coloca a tua vida no altar do Senhor, meu irmão, minha irmã. Tenha o propósito certo, correto. Você diz, eu estava morto para Deus, eu ia morrer, ia para o inferno, mas Jesus morreu naquela cruz para me salvar. Eu creio, eu não tenho, jamais terei méritos para morrendo viver a eternidade com Deus no céu. Foi preciso Jesus pagar o preço por mim, eu estava condenado, Ele pagou o preço com a sua própria vida. E me deu salvação, porque eu o recebi como meu Salvador. Ele também é Senhor da minha vida. E a vida que agora eu vivo não mais na carne, mas eu vivo no Filho de Deus. Eu vivo para dar prazer ao coração do Pai. Eu não vivo perdendo o meu sono, vivendo angustiado, ansioso por aquilo que eu quero ter. Eu vivo me esforçando para ser quem Deus quer que eu seja. Eu vivo me esforçando para que o Senhor se agrade de mim. Porque eu sei que a alegria do Senhor é a minha força. Eu serei tudo aquilo que o Senhor quiser. Eu só quero ser um instrumento, um vaso para a honra e para a glória do Senhor. Eu quero ser a melhor esposa que honra a Deus por ser esposa. O marido que honra a Deus por ser marido. O filho que honra a Deus como filho. A diarista que honra a Deus como diarista. O profissional liberal que honra a Deus como profissional liberal. O microempresário que honra a Deus com a sua microempresa. O empresário com a sua empresa. O cidadão com a sua vida. Deus tem todo o interesse em abençoar aqueles que são filhos. Qual é o pai que não quer o melhor para o seu filho?
Qual é o pai que não se esforça para dar ao filho aquilo que ele não pôde ter porque seus pais tinham menos? Se nós, sendo humanos e imperfeitos, falhos e pecadores, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, não o saberá o Deus Todo-Poderoso, que foi capaz de dar o seu próprio Filho para morrer na cruz, para a nossa salvação? Tudo o que Ele espera de mim e de você é que nós vivamos para o louvor da glória dEle. A glória tem que ser dEle. A glória não pode ser minha. Então, por causa disso, eu não vivo me mostrando no Instagram para as pessoas verem. Olha como eu sou linda, olha como eu sou lindo, olha como eu sou másculo. Viu a roupa nova que eu comprei? Não, eu não satisfaço vaidades. Eu vivo para a glória de Deus. Eu não uso os recursos que estão à minha disposição para me autopromover. Eu vou promover aquele que me promove, o Deus Todo-Poderoso. A glória é de Deus. Ele vai fazer de mim tudo aquilo que Ele quer e que Ele quiser. Porque é Ele que põe e depõe. A sua palavra diz que aquele que a si mesmo se humilhar, Ele exalta. Mas aquele que a si mesmo se exalta, Ele abate. Porque a glória é dEle. A glória é dEle. Eu quero orar com você, meu irmão. Eu quero orar com você, minha irmã, que vai dizer: Senhor, a glória é tua. Eu quero que a glória seja tua na minha vida. Eu coloco a minha vida no teu altar, Senhor. Eu quero que a glória seja tua. Eu quero ser tudo aquilo que o Senhor quer que eu seja. Senhor, eu quero dizer: faça conforme o Senhor quer na minha vida. E se esse é o momento de eu passar pelo momento do aprendizado, se esse é o momento do aprendizado, Senhor, com toda humildade, eu me submeto a esse tempo na minha vida. Eu confio que o Senhor nunca se atrasa. E tudo que eu quero, Senhor, é ser encontrado fiel, como mordomo teu. E o Senhor invista em mim aquilo que o Senhor quer, para a glória que é tua. Eu quero pedir que o Senhor me perdoe, porque eu tenho murmurado, eu tenho reclamado. Muitas vezes eu tenho dito: Senhor, cadê o Senhor? O Senhor não está vendo. Não, o Senhor está vendo. Se alguma coisa está errada, nunca é o Senhor, algo que está em mim. Senhor, abre os meus olhos para eu ver. Me mostra, Senhor. O Senhor não joga na cara de ninguém. O Senhor não acusa ninguém. Me mostra, Espírito Santo, para que eu possa saber o que eu preciso mudar para corrigir aquilo que porventura não esteja como deve, para que o Senhor se sinta exaltado e honrado. Eu quero, Senhor, ter os meus olhos firmados na tua glória. Põe-se em pé, vamos orar juntos. Começa agora aí no seu lugar a falar com Ele. Começa aí agora no seu lugar, fala com Ele, fala com Ele, fala com Ele. É você e Ele. Você que está aí em casa, onde quer que você esteja, é você e Ele. É a tua oração, não é a minha oração que vai mudar a tua vida. É a tua posição diante de Deus e a tua disposição diante de Deus. Não sou eu que vou mudar a tua vida, não é a minha oração. A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você é justo. Se coloque como justo diante de Deus e o Senhor vai ouvir a tua oração. O justo é aquele que foi justificado por Cristo, aquele que reconhece que é pecador, que não tem merecimento para morrer e ir para o céu. E recebeu Jesus em aliança como seu único, eterno e suficiente Salvador. Aquele cuja vida está no altar do Senhor. Aquele que sabe que morrendo vai para o céu, não porque merece, mas por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz, que pagou o preço total da dívida de pecados de todo aquele que nele crê. É a tua oração, justo. É a tua oração justa que vai mover o braço de Deus em teu favor. Abra a tua boca, fala com Ele agora.